começando a gravar, tá? E o pessoal tá chegando atrasado ainda. Atrasado não por culpa deles, né? Pessoal, então vamos lá. Bom dia para todo mundo. Coloquem o nome e o número aí no chat pra gente poder deixar registrado como presença. Oi, João. Ah, o João fechou, só porque eu falei oi, tá vendo? Oi, Pedro Molinari, a Gabi Caputo tá aí. Cadê a câmera da Letícia Abril? Marcelinha, cadê sua câmera aberta? Laura linda, Eric Cazu. Nossa, olha a cara da Laura. Bom dia, Laura. Aê, Pedro. Ô, Roberto, sabe que se não fosse só aula agora, teria um monte de neguinho louco, né? Que bom, Pedro, que eu não vou enlouquecer vocês. Querido, seguinte, ó, já fechei as notas, já marquei presença. Como que eu fiz as notas, né? A gente fez a reelaboração em algumas atividades, ok, considerei a nota, né? Mas se entregou tudo certinho, independente da nota. Ah, entreguei a Relab, mas tirei 7. Não, tudo bem, entregou. Então, se entregou tudo independente da nota, prontidão é 10. Tudo bem? Se não entregou a prontidão, eu tirei a elaboração, eu tirei 2 pontos. Aí, então, a prontidão foi para 8. Se teve muita falta, que é o caso de um único aluno aí que eu vi que tem 5 faltas, aí também contei nota de prontidão, tá? Se nem entreguei nenhuma das duas atividades, aí é recuperação, porque vai ter que fazer atividade, já que todo mundo se esforçou, e só teve um aluno que não entregou nenhuma atividade. Todo mundo se esforçou, entregando, participando e tal, esse aluno não faltou um monte, não entregou nada, então peraí, galera, né? Também tem limites, né? Então vai fazer as atividades durante as férias, tá bom? Então, assim, não teve problema de notas no geral, considerei a presença, todo o esforço que vocês tiveram, acordando cedo, estando aí, o que me ajudou pra caramba, assim, eu também, poxa, os alunos do nono vão estar lá, vamos lá, ânimo, vamos. Então, vocês me ajudaram muito, assim, esse semestre, obrigada, viu, turma? Mesmo com essa cara de desânimo da Gi, quase dormindo, vocês me ajudaram muito mesmo, a aguentar todas essas aulas EAD aí, acho que só deu certo porque vocês iam estar aí, tá? Obrigada. Então, na aula de hoje a gente vai fazer discussão e na próxima também. Já tinha começado a falar sobre dilemas do século XXI. Na aula passada a gente discutiu sobre machismo. Conversei com a Claire, a gente vai sim montar um coletivo feminista. Eu só queria um outro nome, porque eu acho que às vezes feminismo, por conta daquelas feministas super loucas, assim, tal, do Instagram. É verdade, concordo. Acabou denegrindo a imagem do feminismo, né? E feminismo não é pegar um absorvente e falar, meu corpo, minha vida. Não, gente, calma, feminismo é direitos iguais. Então, eu queria pensar num nome mais bacana aí. E eu queria a ajuda de vocês para pensar nesse nome. Aí o nosso encontro, mesmo se as nossas aulas voltarem a ser presenciais, para facilitar a vida de todo mundo, a gente continua com os encontros online, né, para discutir esses temas fora da aula, tá? Então, de sexta-feira, a cada 15 dias, a gente marca um horário para poder discutir, junto com o oitavo e nono, temas que vocês acham bacanas de discutir, mas eu preciso de pensar num nome, então vocês me ajudam aí, meninas e meninos. Não precisa ser só temas ligados à questão de machismo e feminismo, mas pode ser temas legais, assim, diversos, né? Que nem a Alphaville, a gente falou sobre o uso de álcool e drogas na adolescência. O próximo tema é Eu Beijei e Agora, né? Então, são outros temas também que aí às vezes interessa a todo mundo, tá? Então, são bate-papos mesmo. A gente pode continuar de sexta-feira à tarde EAD também, para não prejudicar a vida de ninguém, questão de deslocamento, tá bom? Então, pensem no nome durante as férias, depois vocês me falam quais são os temas que vocês acham bacana e qual nome que a gente podia dar para o nosso encontro de sexta. Não sei, tá? Vocês pensam aí. Turma, então o tema da aula de hoje de discussão de dilemas éticos do século XXI é o caso do George Floyd. Vocês pesquisaram alguma coisa? O que vocês ouviram por aí? Vidas negras importam. E aí, o que vocês viram por aí sobre isso? Pessoal, vamos lá, que desânimo. Cadê o João? O João faltou. Primeira falta do João, gente. Alguém pesquisou? Alguém leu sobre isso? Ah, sim, Roberto, eu vou falar, mas eu vi muito na superfície, então talvez eu fale alguma coisa errada, porque eu não tenho certeza. Mas assim, pelo que eu tô vendo, esse Black Lives Matter foi mais uma explosão de, tipo, um sistema que estava tendo uma violência sistemática contra majoritariamente negros. Eu vi, por exemplo, uma história que um cara fez a mesma coisa que o George Floyd, tentou comprar um bagulho com uma nota falsa, só que o cara passou, tipo,
passou, tipo, o dia na cadeia e é uma história que ele conta para as férias. E o George Floyd foi uma sentença de morte. Uhum. E aí, Certo. tipo, isso, pelo que eu vi, foi uma explosão desse tipo de coisa, desse tipo de racismo sistemático. E aí é basicamente isso. Eu não sei Tá. se eu tô falando alguma coisa errada ou esquecendo alguma coisa. Não, tá certo. Ô, Pedro, você tá certo. E às vezes você para e pensa, de novo a gente vai discutir racismo, né? Pessoal, se não existisse, a gente não teria que discutir. E como que a gente pode mudar esse pensamento? Acabar com o racismo de uma hora para outra, a gente não vai conseguir nunca, tá? Porque é algo que está enraizado nas pessoas, infelizmente. Só que eu acho que a partir da educação e da discussão, a gente começa a pelo menos mudar nossos atos, né? Eu já vi diversas cenas de racismo e de preconceito, assim, não de maneira violenta, como foi no caso do George Floyd, mas eu já vi. Por exemplo, um fato simples. Semana passada eu falei para vocês que aqui em casa estava cheio de pedreiro que estavam pintando e tal, né? Comentei com vocês. E aí, na sexta-feira, eu dei de presente para eles uma garrafa de vinho, né, tal, eles trabalharam super bem e tal, não sei o quê, e, tipo, dei uma graninha extra para eles, né, que era uma equipe. E aí eu chamei o elevador social. E eles já estavam, assim, arrumados para sair, para ir embora. E eles moram longe pra caramba, pegar trem e tal, não sei o quê. Aí eu chamei o elevador social e eles falaram, mas eu posso usar esse elevador? Tipo, como não? Né? E assim, todos eles eram negros. Então já parte um pouco também desse sentimento de que se eu usar o elevador social, sabe, eu posso sofrer algum tipo de violência, de algum preconceito, né? Então são cenas que parece que a gente costuma ver e que não mudam nunca. E que às vezes eles também se sentem diminuídos. Eu não tenho, assim, autoridade para falar da questão de racismo, porque eu nunca sofri racismo, eu não sou negra. Mas como professora, eu tenho que abrir esse espaço para a gente poder discutir, para a gente poder conversar, para a gente começar a perceber o que acontece em nossa volta, para que as coisas não se repitam como sempre, né? Um outro fato que eu já vi também, uma vez eu estava, na época da graduação, com 3 amigas minhas num barzinho na Vila Madalena, e uma delas era negra, e era ela que estava de carro. Quando a gente pediu a chave para o manobrista, o manobrista falou assim, mas o carro é dela? Ué, como assim? 3 brancas e uma negra e o carro ser da negra? Sabe, assim? Então, são pequenas situações que eu me incomodo de ver, eu imagino quem que sofre isso deve se incomodar muito mais. Então, o caso do George Floyd abre um pouco o espaço para a gente discutir essas situações que são cotidianas, que são rotineiras, mas claro que precisa de mudar. Isso vai mudar a partir de uma educação e da discussão também, porque quando a gente discute, a gente começa a se conscientizar, tá? Então, eu separei para vocês aí um artigo de opinião que foi publicado na Folha, tá? A gente não vai ler inteiro, mas a gente vai ler alguns trechinhos aí desse artigo de opinião para poder começar a nossa discussão, claro que com a participação aí de vocês. Vou começar a apresentar aí uma guia do Chrome, então, para a gente poder ver esse artigo de opinião. Gente, tem tanta coisa aberta no Chrome que eu não acho. Senhora, Oi? tem um filme que eu assisti lá com a minha avó, que é muito, 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 muito da hora, professora, que chama Green alguma coisa, o Guia. Já assistiu? Não. Green Book, não é? Green Book? Isso, Green Book, o Guia. Green Book, ganhou o Oscar, melhor filme. Não assisti ainda, mas eu ouvi falar bastante. É muito bom. Você gostou, João? Adorei. E o cara é engraçado também, ele é legal esse filme. Tá. Era se eu não me engano, é um músico negro, e daí conta a história de um motorista do músico, e o motorista era branco, e o músico era negro, né? É muito, muito legal esse filme. Situações, né? Só que, tipo, é um músico muito, muito famoso, ele toca na Casa Branca, ele toca só pra gente rir, que o cara é muito bom, é muito legal. Também, Julia, sim, também, Julia. Tem vários filmes que retratam isso, né? E o que eu acho mesmo que por muito tempo a gente tratando essa questão mesmo assim não muda nunca, parece, né? Poxa, o que fazer para mudar, né? Acho que é conscientizando as pessoas da situação, porque não tem como a gente chegar e falar não seja racista, sendo que o racismo está enraizado na nossa cultura, está enraizado nas pessoas, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu peguei um artigo de opinião. Valeu pela dica, João. Já tá no Netflix? Professora, eu não sei, eu assisti na HBO, tava passando, a gente pegou bem no comecinho. Não, mas tem no Prime Video. Tá.
Então eu vou baixar não, eu vou pagar para sair o vídeo. Eu vou dar a dica, viu? É legal. Nada disso. Peraí, quem que chamou também? Bom, vamos lá. Vamos começar a ler aqui o artigo de opinião, então, que eu estou compartilhando com vocês. E no Brasil, vidas negras importam? Então, o artigo de opinião, tá, que foi publicado na Folha. A diferença gritante reside na forma como cada sociedade reage, né? Nos Estados Unidos, a gente teve uma reação um pouco mais forte. Então, a morte de George Floyd em Minneapolis é uma catástrofe, não apenas por conta do absurdo da ação policial de sufocar um homem já imobilizado até a morte, mas também pela realidade que ela escancara. Quão enraizado o racismo está na sociedade norte-americana, e não só na norte-americana, né, pessoal? Apesar dos esforços de figuras como Rosa Parks e Martin Luther King, foram dois ativistas, né, na luta contra o racismo, cujas lutas nas décadas de 50 e 60 resultaram na promulgação das leis dos direitos civis, que encerrava, ao menos no papel, um vergonhoso histórico segregacionista. Aqui no Brasil, a gente nunca teve segregacionismo legitimado, né? Mas a gente tem segregacionismo, a gente sabe disso. Olhar para o que ocorre hoje nos Estados Unidos nos leva a traçar um paralelo com nossa realidade. Afinal, não faltam evidências de que, tanto lá como cá, o racismo estrutural vitima milhares de vidas por ano. A diferença gritante reside na forma como cada sociedade reage. Há mais de 2 semanas acompanhamos, através de veículos de comunicação brasileiros e internacionais, manifestações realizadas em diversas cidades dos Estados Unidos e no mundo. Apesar de o crime contra George Floyd ter ocorrido no estado de Minnesota, milhares de pessoas continuam a marchar diariamente na Califórnia, Colorado, Nova York, Illinois, Texas e outros. A indignação é generalizada. Por aqui, no último dia 18 de maio, João Pedro, menino de 14 anos, negro, morador do complexo de Salgueiro, em São Gonçalo, foi morto em uma operação policial enquanto brincava. A casa onde estava foi alvejada por mais de 70 disparos. Passado quase um mês, sua inaceitável morte é notícia antiga, objeto de uma ou outra matéria sobre o andamento das investigações. A exclusão de manifestações do movimento negro de raras entidades de comunidades cariocas não há indignação alguma, não há cobertura midiática minimamente satisfatória de qualquer jornal ou emissora de expressão, não há nada remotamente parecido com marchas a exigir o fim de uma política ultrajante de ataques sistemáticos avalizados pelo Estado contra grupos marginalizados. A verdade é que, além da família e amigos da comunidade de João Pedro, do movimento negro e de raras entidades, o resto do Brasil optou por não se indignar. E não é a primeira vez. Ou seja, o Brasil sempre omite em casos, né, aqui está o garoto, né, o João Pedro, o Brasil sempre se omite em casos de racismo ou de minoria. O fenômeno é curioso. Ao invés dos reiterados assassinatos de jovens negros causarem um sentimento de repulsa generalizada, o que se vê é uma sociedade acostumada, conformada e acomodada. Agatha Félix, Cauê Ribeiro dos Santos, Cauã Rosário, Cauã Peixoto, Jennifer, Silene Gomes, que são adolescentes, né, negros que foram mortos. Cada crime não passa de um acréscimo às estatísticas, e cada vez que ignoramos essas mortes, chancelamos a falência do nosso ideal de sociedade. As razões para os diferentes posicionamentos entre americanos e brasileiros são múltiplas, perpassam diferentes processos de escravatura e abolição, a segregação legalizada aplicada nos Estados Unidos, o mito da democracia racial, que por muito tempo inviabilizou o papel central da raça na construção e manutenção das desigualdades brasileiras, e outros fatores que não nos compete tratar agora. Mais importante do que esses comparativos é olhar para o nosso quintal. A história brasileira possui ótimos exemplos de resistência negra à violência imposta. Revoltas dos Malés, Quilombos dos Palmares, Balaiada, e ainda nos dias atuais, o movimento negro reivindica equidade e justiça, apesar do silêncio da sociedade e da grande mídia. Pessoal, então, o artigo de opinião que ele escreveu foi sobre a comparação dos movimentos que acontecem nos Estados Unidos diante de uma morte. Claro que a morte foi um símbolo ali inicial para começar toda aquela luta, toda aquela discussão, enquanto aqui no Brasil, diversas adolescentes aí já perderam sua vida pelo simples fato de serem negros e a gente simplesmente não faz nada. Então, é um artigo de comparação também, né? Como que nos Estados Unidos esse movimento levantou toda uma briga, uma luta, enquanto aqui no Brasil acontecem diversas mortes e a gente não faz nada. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês
a partir desse artigo de opinião. E aí, turma, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Por que a gente não faz nada? Qual que é a diferença? E o Boris chegando aqui para dormir no meu colo. E aí, turma, vocês estão desanimados hoje, vai, é só discussão. Então, vamos lá. Caputo, Mariane, que sempre fala. Pra mim é... Sim. Então, professora, eu não sei o que falar, tá ligado? Tipo, tem um monte de gente morrendo, assim, negros morrendo, e, tipo, as pessoas só ignoram, ficam, tipo, reclamando das coisas que não tem na vida, mas, tipo, não tem, tipo, entendeu? Tipo, me dá uma raiva quando alguém, tipo, só ignora, não faz nada. Tipo, sei lá, velho, só postar no mínimo, sei lá, assina uma petição, ou sei lá, entendeu? Tipo, as pessoas elas só estão fingindo que nada tá acontecendo, como se, tipo, eu sou branco, então eu tô aqui safe, entendeu? Nada vai acontecer comigo. Mas, tipo, sei lá, mano, você tem amigos, pode ter família, pessoas que você convive, são pessoas, sabe? Tipo, imagina a família como ela tá, entendeu? Então, sei lá, eu fico muito indignada. Eu não sei, eu não entendo por que tem gente que não faz isso. Pra mim, a única explicação é falar, tipo, eu sou branco, então eu não preciso fazer nada, porque eu sou branco. Por você ser branco, você tem que ajudar, entendeu? Tipo, exatamente. Todo mundo tem que ajudar, não tem esse negócio. Exatamente, Marcelinho. Assim, tem muita gente que sente isso, né? Eu sou branco, que se dane os negros, eles que estão sofrendo, né? Mas a gente esquece que a gente faz parte de todo mundo da mesma sociedade, que nós somos humanos iguais uns aos outros, né? Então, e só esse sentimento de indignação às vezes não basta, é preciso fazer alguma coisa, pelo menos, já, Marcelinha, chamando a atenção desses simples acontecimentos que a gente vê no dia a dia, sabe? Chamar a atenção do outro mesmo, fazer o branco que está cometendo algum ato de racismo passar vergonha e mostrar para ele que isso importa. Você entendeu? Quando você vê uma situação e se calar, não, vê a situação, vai lá e faz a pessoa passar vergonha mesmo, mostrar que isso importa e que a inclusão é importante. Não importa se é só a questão do negro, ou se é, de repente, alguém que tem alguma deficiência física, ou se é alguém que foge dos padrões de beleza, mas fazer a pessoa passar vergonha mesmo, não a pessoa que está sofrendo, né? A pessoa que está fazendo esse ato errado. Então, assim, pelo menos é uma coisa que eu tento fazer, entendeu? Quando eu vejo uma situação de racismo ou de exclusão. Então, o que mais é que daria pra gente fazer? Roberta, eu queria falar uma coisa, não é tipo uma crítica, mas sei lá, uma coisa que eu sempre pensei e sempre me incomodou muito. O Ângulo, ele sempre discutiu muito racismo, essas coisas, que eu acho sempre muito importantes. Só que eu tenho 9 anos no Ângulo, eu estudo lá desde o primeiro ano, e eu tive uma professora negra. Sim. Tipo, isso me incomoda, sabe? Tipo, por que a gente não tem mais professores negros? Sabe, no Fundamental 2 eu não tive nenhuma. Exato, Mari. E no ensino médio a gente só tem 3, né, também, professores negros. Ô Mari, mas será que aí é um problema do Ângulo ou é um problema também de acesso aos negros nas universidades para a questão de formação também, né, de professores? Tem um problema aí no meio. Sim, sim, tem esses dois lados. Não dá para a gente falar que o Ângulo é um colégio que não contrata negros, mas sim que, de repente, a gente é uma sociedade que não dá oportunidade para os negros se formarem também. Se você for na USP, por exemplo, a porcentagem de negros é muito baixa ainda, né? Assim, acho que 15% são estudantes negros. E grande parte desses estudantes negros estão em faculdades, não vou dizer que são mais fáceis de entrar, mas que as dificuldades de sair são iguais, né? Mas, por exemplo, a gente vai para a faculdade de educação, na pedagogia, grande parte dos alunos é a primeira faculdade da família, né? O primeiro universitário da família, entendeu? E isso é importantíssimo, porque muda a família inteira, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, filhos de faxineiros, filhos de pessoas de baixa renda, mas que pela primeira vez tem alguém na família inteira que é um universitário. Então, ele leva um pouco mais de cultura, ele leva um pouco mais de conhecimento para dentro da casa dele, isso é importantíssimo. E aí ele já vem com um déficit de formação também das escolas públicas, né? Então, a gente tem na faculdade de educação essa questão da diferença de formação também entre os alunos, daqueles que vieram de escola particular e das escolas públicas. Então, ele já carrega aquele déficit cultural
social, aquele déficit de formação. E aí, grandes colégios particulares, quando vão contratar, eles levam tudo isso em consideração. Quem que vai sair na frente? Aquele que estudou em escola particular e que é o branco, que teve mais oportunidade, ou aquele negro que estudou em escola pública? É o branco. Né? Então, a gente ainda tem essa desigualdade aí por conta desse déficit da educação pública também, que a gente sabe que é péssimo, né? Vocês são privilegiados, a gente conseguiu manter, na medida do possível, e muitas vezes do impossível também, a nossa qualidade de educação nesse ensino remoto que a gente teve, né? Agora a gente sabe da dificuldade que os alunos de escola pública estão tendo, muitos deles não têm nem computador dentro de casa, ou então não tem aparelho de celular. Então, tudo isso é uma desigualdade, na verdade, social, histórica mesmo do Brasil. E aí a gente faz parte dessa sociedade. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Como que a gente vai incluir tudo isso? A gente não vê nem no governo de São Paulo, nem mesmo do Brasil, nenhuma política pública de inclusão dessas pessoas. Nenhuma política, assim, forte, sabe? Uma política social forte de inclusão dessas pessoas também. Né? Pode falar, João. Não, pode terminar, depois só... Não, pode falar, João. Então, é que, tipo assim, tem esse negócio que você falou, do pessoal que estudou em escola pública, tal, o pessoal que não tem muita oportunidade, isso é um fato, né? E o pessoal falou das políticas públicas também, tem um negócio para o pessoal que quer entrar em faculdade e tal, né? Que, lógico, você conhece, né? Porque conhece muito mais que eu até, eu só tô falando que minha mãe falou para mim, né? E também eu já fiquei sabendo de cota, né? Para entrar na faculdade, também tem aquele outro que o pessoal que estudou, minha mãe mesmo estudou em escola pública, fica com uns pontos a mais lá para fazer as provas, para entrar na USP, não é, professora? Exatamente. Tem muita gente do ângulo que já, uma vez foi, quando eu era menor, que falou que cota era bobagem, que cota, um monte de gente aí, ó, que eu conheço aí que falou que isso daí era tudo merda, que era bobagem e tal, que não valia de nada, professora. Não, vale muito, Jô. Porque assim, as cotas, né, tanto sociais como as raciais, elas não tiram a vaga dos brancos, né, das pessoas privilegiadas, não tiram, tá? Então, foram matrículas a mais, entendeu? Então, exatamente pelo esse déficit de educação pública aí, eles acabam entrando pela cota. Mas lá na universidade também, João, a gente está tendo um grande problema, né? Porque essas pessoas que entram pela cota, elas são colocadas na mesma classe, na mesma sala de aula, com as pessoas que não entram pela cota. O professor não sabe quem entrou pela cota e quem não entrou. Então, ele entra e dá aula, né? E aí ele cobra a mesma coisa daqueles que não entraram por cota e daqueles que entraram por cota. Grande parte desses alunos que estão entrando por cota, eles estão desistindo no meio do caminho, ou porque eles precisam de trabalhar, né, eles precisam de sustentar a família, ou porque eles não têm dinheiro para pagar o material que é solicitado nas universidades, ou porque eles não conseguem acompanhar mesmo por uma questão cultural e de educação, questão de linguagem. Uma vez eu estava dando um seminário na faculdade de educação mesmo, e eu falei uma palavra, eu lembro que eu estava dando um seminário e falei assim, isso aí é de uso cotidiano. E aí levantaram a mão para perguntar, né, alguma coisa, eu falei, opa, uma pergunta, né? Aí perguntaram, sabe o quê? O que significava a palavra cotidiano? Uma pessoa que tinha entrado numa universidade, mas que você via que ela não tinha essa bagagem cultural, essa riqueza de vocabulário que vocês de escola particular têm, entendeu? É culpa dela? Não, é uma culpa da formação, entendeu? Só que aí você coloca na mesma sala de aula, eles acabam não acompanhando também. Então, a gente está tendo problemas também na própria universidade com esses alunos que entram com esse déficit de formação, né? Principalmente em faculdades como medicina, engenharia que a gente usa muita matemática, física, e aí eles não conseguem acompanhar. Medicina, alguém que entra por cota em medicina, é período integral, vai conseguir trabalhar para ajudar em casa? Não, né? E normalmente eles precisam, então eles acabam abandonando o curso também por gastos. Claro que muitos conseguem ajuda, né? Dentro da própria universidade pública, a gente tem diversos tipos de bolsas sociais aí que ajudam na formação do aluno, ainda bem, tá? Mas também porque eles não conseguem acompanhar o próprio curso. Pode falar, Nicolas. Esse negócio de cotas e sobre medicina que você me falou, me lembrou de uma coisa. Pode parecer bobo, mas é sobre o BBB, que me lembrou da Thelma, que daí ela contava a história dela, que, tipo, ela foi a única negra que conseguiu se formar médica no curso dela.
Tipo assim, acho que de 100 pessoas ela era a única. Exatamente. Isso é um contraste muito grande, dá para mostrar bem isso. Exato. E isso é super importante para os negros, porque ela se torna um exemplo, né? Um exemplo, tipo, poxa, eu também, os negros olham e falam, poxa, eu também posso. Eu posso conseguir, Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito isso. Nicolas, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente precisa de ter exemplos, sendo que todos podem, porque todos são iguais. Entendeu? Mas a gente ainda precisa de ter exemplos que se destacam para poder mostrar, olha, vocês podem, né? Então, você falou desculpa, perdão, Roberto. É que você falou do negócio da medicina e eu lembrei, tipo, aí veio na cabecinha. Eu falei, nossa, Thelma, me lembra aquilo. Só falei por isso mesmo. Porque, tipo, porque combina muito no assunto. Tipo, é lógico, é o assunto, né? E porque, tipo, foi bem no encaixe que você falou sobre medicina, cotas, que daí, tipo, me lembro que ela falou uma vez lá que ela era a única negra, aí, tipo, o BBB mostrou uma foto, assim, tipo, isso tipo, é até chocante de ver, sabe? Exatamente. E se você for andar nas faculdades mesmo da USP, né, no ensino médio a gente tem, né, alguns TCs para vocês conhecerem as faculdades, vocês vão ver quase que não tem negros. Professores negros na filosofia, nunca vi um. Nunca vi. Sério, não tem. Então, é bem complicado ainda isso, né? Essa questão racial aqui no Brasil. E aí a gente vê todo esse movimento nos Estados Unidos, sendo que no Brasil a gente também tem esse racismo enraizado dentro da nossa cultura, igual o machismo também, que a gente discutiu no ano passado, e ninguém faz nada, né? Ninguém tem esse movimento, mas também tem o que a Marcelinha falou, o que fazer, né? Como começar? Então, acho que discutindo. É simples, né? Porque aí vocês vão começando a se conscientizar daquilo que acontece. Tá? Quem mais, pessoal? Gi Magalhães, tá quietinha. Então, também é muito importante essa questão da representatividade, né? Porque, por exemplo, a criança negra, ela vai olhar, por exemplo, para os cargos mais altos, um presidente, ou, sei lá, uma médica realmente, ou um engenheiro, e ela não vai ver alguém que nem ela. Então, é muito importante essa coisa da representatividade, porque você mostra para as pessoas que estão vindo que é possível a pessoa chegar até lá. E parece um negócio muito besta, mas é a mesma coisa com personagens animados, princesas. Porque quando uma criança, não sei, uma menina, quando ela vê uma princesa que tem o mesmo tom de pele dela, o mesmo tipo de cabelo, as mesmas características, ela vai se sentir representada e vai falar assim, olha, eu sou bonita desse jeito que eu sou, eu consigo chegar longe. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa representatividade. Eu acho que já é um começo para essa mudança. Muito legal, Gi, também acho, concordo muito com você. E essa representatividade começou a surgir muito agora, junto com as mídias sociais também, né? A gente vê negras que elas têm espaço, têm lugar de fala, e que elas estão ganhando, estão conseguindo, assim, vou dizer que elas já estão conseguindo, mas pelo menos elas estão tentando, né? Mas esse espaço de fala é super importante para os negros, você dá, assim, uma certa visibilidade, falar, ó, putz, eles estão aí, eles conseguem, né? É super importante. Pode falar. Uma coisa que me veio à cabeça também quando a gente falou é que principalmente quando as crianças são pequenas, que elas tipo compram uma Barbie e daí tipo só tem a Barbie branca e tipo criaram uma Barbie negra há pouco tempo, alguns anos atrás só. Então tipo acho que vender desde pequena essas coisas, sabe? Sim, até mesmo as princesas, né? Agora tem mais tempo. Que nem a gente falou. Sim. Porque antes não tinha, né? Quando eu era criança, apesar que eu nunca fui muito fã de princesas, mas não tinha nenhuma negra, assim. Então, bem diferente. O que mais, pessoal, que dá pra gente colocar isso? Como eles estavam falando, um exemplo dessa representação negra, né, por aí, na mídia social, etc., por exemplo, a Globo, por exemplo, ela tem pouquíssimos jornalistas negros, né? Uma delas é a Maju. Faz muito tempo atrás, teve uma garotinha pequena, assim, uns 5, 4 anos, mais ou menos, e ela estava vendo o jornal, acompanhando a Maju, ela se identificou com ela. Poxa, nossa, ela tem o mesmo cabelo que o meu, poxa, a mesma cor de pele. Elas estavam com um vestido igual. Ai, que lindo. Aí a Maju Coutinho viu, ela foi visitar o estúdio, é o vídeo mais fofo do mundo, Roberto. Sério, eu não conheço esse vídeo, Ana, vou procurar depois. Mas ela foi visitar o estúdio, isso mesmo. Né? Ela acabou se identificando e serviu como exemplo. Eu acho super importante também isso, né? E a Maju é inteligentíssima, né? Eu e minha irmã estava conversando exatamente sobre isso outro dia, né? Quantas repórteres negras tem, né? Então, pouquíssimas também. E elas, essas
profissões que dão mais visibilidade são importantes também para poder mostrar para essa molecada nova e negra, né, para mostrar que, olha, a gente está aqui também, né? Então você faz parte disso tudo. Então essa questão do exemplo, da representatividade é super importante mesmo. A Aninha colocou que também não é só a questão dos professores negros, mas também dos alunos, né? A gente tem pouquíssimos alunos negros dentro do aluno. Concordo também, né, Ana? Não é também por uma questão de porque a gente não matricula, mas é porque essa questão da busca mesmo, né, das classes sociais. Então, tudo isso aí faz a gente pensar um pouquinho nessa inclusão das pessoas que são favorecidas financeiramente também dentro da educação. Então, onde eles vão buscar? Eles vão buscar educação pública. Eles vão ter as mesmas chances que vocês? Não. São eles que vão concorrer com vocês no Enem, nos vestibulares? Também não, vocês vão massacrar eles. Então, de alguma maneira, a gente precisa de ter uma política aí que faça esse tipo de inclusão, porque por eles mesmos, eles realmente saem perdendo em relação a isso tudo, né? Então, a gente precisa de pensar e se conscientizar em relação a isso, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Roberta, não sei se você viu, mas a G, ela mandou um negócio no chat. Peraí, que eu não vi, Marcela, ainda bem que você avisou, eu tava prestando atenção em vocês. Exatamente, Roberto, eu ainda gostaria de saber porque a escola, que fala sempre sobre racismo, não se pronunciou sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos ou como menina negra, me sinto bem mal. Se pronunciou sim, hoje, além da parte do Instagram, também a gente tem aquele ponto de vista no caderninho do Tarefa Mínima, que vai sair um artigo sobre isso, né? Concordo que a gente deveria ter falado mais, sim. Acho que, não sei se vocês falaram sobre esse caso nas outras aulas. A gente Sim, falou... nós falamos na aula. Ah, perdão, Marcelo. Não, pode falar, pode falar. Ah, não, pode falar, fica à vontade. Fala você, pode falar. Marcelinha. A gente falou, eu acho que foi um pouco na aula do Ricardo, eu acho. E um pouco na da Claire também, não me lembro muito bem. Sim. Ricardo, Claire, Arnaldo também são pessoas que eu sei que são sempre muito bem atualizadas para discutir esse tipo de tema também, né? A gente discute também no nosso grupinho de WhatsApp. Então, eu acho que o primeiro passo é conscientizando e colocando isso em pauta, em discussão, né, Gê? Mas eu concordo com você que a gente precisava de também ter um movimento um pouco maior em relação a isso. Não pensando só na questão do que aconteceu nos Estados Unidos, mas pensando no que acontece em nosso entorno mesmo, em Osasco, por exemplo. Começar discutindo ali em Osasco. Se você for pegar a grande parte da população pobre de Osasco, é negra, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa inclusão, né? Roberto. Osasco tem alguma política de inclusão? Eu não sei. Eu nunca fui buscar. Então a gente podia começar cobrando a partir daí, porque eu mesmo nunca fui buscar se em Osasco tem alguma política de inclusão. Então, cobrando da onde a gente mora, né? Fala, Nicolas. Nicolas? Perdão, ter te cortado, perdão. Pode falar. Um professor também que eu sei que se a gente tivesse aula com ele ainda, ele falaria sobre isso, é o Vitor. Ah, sem dúvida, no grupo de WhatsApp, aliás, eu estava falando com o Vitor até agora há pouco também, não só sobre isso, sobre outras questões aí do professora? Ah, gente, conversa com você. Amor da sua vida. Roberto. Pessoal, Roberta, eu só quero falar um negócio. Pode falar, Marcelinha. Esse negócio que você falou que o ângulo, ele falou, tipo, esse negócio de negro e tal. Só que, tipo assim, ele só se pronunciou depois que a Ana Clara Moreno escreveu lá desse negócio, que eles não se pronunciaram sobre nada do negócio. E aí, depois disso, eles responderam ela, e aí depois eles publicaram, entendeu? Então, acho que se a Ana não tivesse falado, nada teria acontecido esse negócio. Só acho. Então, parece que vocês só responderam porque bateu água na bunda. Tá, eu não sabia disso. Eles não teriam pretensão de responder, nem de mexer no assunto. Tá, mas eu sei que no Tarefa Mínima tem um texto específico do Marcelo Ferraro, né, que é professor de História, aí, que ele publicou também, vai sair semana que vem, né, e ele também é um dos professores que eu sei que é bem ativista em relação a essa questão do negro, da inclusão do negro. Turma, vamos fazer uma... Senhora, posso uma perguntinha rapidinha? Pode, João. Aonde vai sair o Tarefa Mínima? O Tarefa Mínima está saindo online, virtualmente. Ué, professor, mas é isso que eu tava pensando, porque tipo, nós não vai receber o caderninho. A gente também não sabe onde é que é. E aí, como é que vai? Oi? No site do Ângulo.
O que eu tô falando é que, tipo, ninguém avisou pra gente. Era mais fácil eles postarem no Instagram, não no site, né? Desculpa, Não, mas tipo, ninguém vê aquele site. Ninguém sabe disso, ninguém sabia disso, ninguém Eu nem sabia que existia o site do ângulo. Eu nem sabia que o ângulo tinha site, mano. Aí Então, nem sabia que então, existia eu isso, também. a gente acabei de esse descobrir. negócio, senhora, esse texto aí não ia chegar em praticamente ninguém, porque ninguém ia saber acessar o site. É o seguinte, eu vou cobrar o pessoal do marketing também de fazer mais a propaganda da questão do tarefa mínima. Concordo com vocês, né? Saber da onde está saindo e o aluno ter acesso, também concordo. Ô, turma, vocês podem me ajudar aí? Não é tarefa de casa, tá? Mas a pesquisar para saber, já que a gente falou de Osasco, se Osasco tem alguma política pública em relação a isso, tá? Não sei, perguntem para os pais que, de repente, já trabalhem aí, né, com essa questão, ou então dá uma procurada no site, eu realmente não sei dizer para vocês, né? Então, se a gente quer começar cobrando de alguma coisa, vamos começar cobrando aquilo que está próximo. O ângulo também, vou cobrar, vou falar com o pessoal do marketing, tá? Então, uma ótima semana para todos vocês, pessoal. Pelo menos a gente começou aí a discussão também, que eu acho que é super importante para se conscientizar. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o cuidado de si e o cuidado do outro, um pouquinho sobre essa experiência do período de isolamento. Beijão para todos vocês, turma. Tchau, Roberta. Tchau, Roberta. Tchau, Roberto. Tchau. Tchau, Roberto. Tchau, João. Até. Ah, a Gabi Soares que ia falar, né, Gabi? Uhum. Tchau, Roberto. Beijo.